Caríssimos irmãos e irmãs que sempre participam aqui conosco no programa Palavra de Deus Proseada. Estamos aqui nessa longa empreitada fazendo discursos, pequenos comentários, pequenas chaves de leituras no Evangelho de Marcos. Desde já minha gratidão ao irmão Lenilson, que sempre está aqui conosco nos estúdios da Rádio Web Mãe do Salvador, e também minha gratidão toda especial ao irmão Evanilson, que sempre aqui tem nos acompanhado. Rezamos também pelo irmão Jackson, que nos primeiros momentos aqui destas nossas discussões estava conosco, mas foi transferido para a Casa Geral em Roma. Olá, irmãos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, e também saúdo aqui ao irmão John. Nós, no último encontro, terminamos os versos que falava dos verdadeiros parentes de Jesus. Os parentes de Jesus, ao saberem do que estava acontecendo ali aos arredores do lago de Genezaré, começaram a tomar as providências e disseram: vamos até ele, porque ele ficou louco. Essas são evidências provavelmente históricas. Isso deve ter acontecido. Jesus foi rejeitado até pela sua própria família. E aí, se a família rejeita Jesus, as autoridades também da época o irão rejeitá-lo mais ainda. E a família de Jesus vai tomar certas providências justamente por medo. E medo de quem? Das autoridades judaicas. Podemos contar a isso, podemos entrar de cheio no texto. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu. Olha só, os escribas. Aqui não aparece de cheio os fariseus, mas diz que os escribas começaram a dizer, a murmurar, a boatar: ele está possuído de um espírito mau. E dizia o quê? Pode continuar o texto. E também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra a mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, se só então poderá roubar sua casa. E aqui nós percebemos bem Jesus utilizando-se de elementos da época para explicar a sua atuação. É fato, Jesus está cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem realiza os prodígios e os milagres. Quando os escribas aqui apelam para Satanás, eles falam aqui primeiro porque não acreditam na atuação de Jesus, na questão messiânica. Jesus não vai na linha que os escribas ou os fariseus pensavam. Se não é Jesus, o Jesus histórico, mas o Cristo da fé, que falou pela boca de seus santos evangelistas.
O Satanás, o demônio, os anjos, o príncipe dos demônios, como vem descrito aqui, é de uma literatura que não está inserida nas Sagradas Escrituras, mas que era conhecida à época de Jesus. O livro de Enoque, um livro apócrifo, porque não foi colocado no cano das Sagradas Escrituras. Mas é importante ter um pouquinho de noção a respeito disso. Quando os romanos começaram a dominar toda aquela região, e antes dele mesmo os gregos, que aqui nós já conversamos sobre isso, se tinha uma luta enorme entre deuses. E um deus vencia outro deus. Havia uma briga entre os deuses derrotados e os deuses vencedores. Para ser mais claro, os deuses dos romanos venceram os titãs dos gregos, e os deuses gregos passaram a se chamar com nomes romanos. Só que para Israel existe apenas um Deus. Que Deus é esse? Iavé. Se existe apenas um Deus em Israel, pode haver briga de deuses? O nosso Deus é único. Então, houve sim uma briga entre anjos e demônios. E assim surgiu, pelo menos dentro da literatura, e da literatura bíblica, não está no Antigo Testamento, veja bem isso, mas deixou-se passar por entrelinhas para o Novo Testamento. E os escribas atribuem a esse Beelzebu a Jesus. Podemos continuar a leitura. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. E aqui, veja só, o espírito que atua em Jesus não é o espírito da discórdia, da divisão. Não. O espírito que atua em Jesus é o Espírito Santo de Deus. Nesse evangelho que estamos lendo, versículo por versículo, já vimos que Jesus curou muitas pessoas. Fato? Jesus curou muitas pessoas, expulsou muitos espíritos maus, certo? Mas aqui os escribas se recusam de crer e crer em Jesus. Não crê apenas em Jesus como um profeta, mas é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. E para o Evangelho de São João, mais ainda, é crer que Jesus é Deus. E os escribas da época, daquela geração, e da geração aqui do evangelista, se recusam a acreditar e até fazer um paralelismo horrível. Dizer que Jesus age pelo príncipe dos demônios. Continuemos a leitura. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando de lado de fora, mandaram chamá-lo. E aqui é preciso explicar um pouco. Seria importante aqui que tivéssemos um quadro para dizer a maneira, o como se situava a aldeia, a cidade. Em uma aldeia pequena, todos são parentes. Então, em Nazaré, eles tinham pequenos casebres mesmos. E no meio era situado um pátio. Imaginemos que
pequenos casebres ao redor, juntos, feitos um semicírculo, e no meio daquele semicírculo estaria a sinagoga. Estaria onde as mulheres, um local onde as mulheres trabalhariam fazendo o pão, ázimo e assim por diante. E aqueles que são da parentela de Jesus vão com a sua mãe para tomar as providências. Por quê? Aí você tem que se imaginar. Por que eles vão tomar certas providências? É claro que no momento em que o fato estava acontecendo, eles não tinham a noção de que Jesus fosse Filho de Deus e Deus. E por isso foram lá para tentar tirá-lo daquela, para eles, uma cilada, né? Porque as autoridades de fato vão matá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Parece que estão fora do pequeno círculo. E aqui Jesus onde estaria? Provavelmente em Cafarnaum. Seus familiares vêm de Nazaré, não entram, mas de fora, procuram chamar Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E assim, Jesus colocava toda a humanidade para entrar na sua família. E toda a humanidade é da família de Jesus a partir do momento que queira escutar e viver a sua palavra. Não fazer como os escribas que agiram de má fé, hoje podemos dizer assim, dizendo que a ação de Jesus era uma ação demoníaca. Não fazer como os parentes de Jesus, que a princípio ficaram amedrontados pela sua pregação, pela sua atitude, pela sua violação ao sábado. A gente viu que Jesus violou o sábado. E violar o sábado é ser réu de morte. Mas aí é preciso abraçar essa fé no Jesus de Nazaré, nesse Cristo, para que possamos ter vida. Ele vai dizer, ele é o próprio que vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E vamos entrar aí no 4º capítulo, que é o capítulo chamado parabólico. O evangelista irá juntar. Claro que Jesus não disse essas parábolas num dia. Parece que ele disse num dia, aqui no texto do evangelho, porque está uma seguida da outra. Não. Foram ditas ao longo de 3 anos e depois o evangelista as juntou. E para ficar numa forma didática, fez uma conflação de textos e juntou aqui neste capítulo 4. E comecemos pela parábola do semeador. Não quero dizer aqui que antes Jesus não teria falado em parábolas. Prova disso que ele respondeu aos escribas nenhuma pequena parábola. E aqui eu não entrei nem em detalhes na parábola que Jesus falou para os escribas. Mas vamos entrar aqui no discurso parabólico. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele uma multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra, junto ao mar. E aqui é preciso explicar. Não é o grande mar. Não é o mar Mediterrâneo. Aqui é o lago
de Genezaré, que ele chamava de Mar de Tiberíades. E Jesus, a sua ação missionária, a sua ação evangelizadora, parece se concentrar primeiramente aqui para o Evangelho de Marcos, aos arredores do lago da Galileia. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes nos seus ensinamentos. E aí, o que é uma parábola? E para ser bem didático, em poucas palavras, é uma história criada por Jesus, com uma finalidade pedagógica, para que o ouvinte, ao ser interpelado pela parábola, possa tomar uma atitude. E que atitude seria essa? Em que local eu estou? Estou a favor? Estou contra Jesus? Ou estou indo no seu caminho? Isso seria a interpelação de Jesus ao interlocutor. E quem é os interlocutores? Cada um de nós nos dias de hoje. Para o evangelista, aqueles que ele está escrevendo, para aqueles que ele está escrevendo naquela comunidade, e hoje a cada um de nós. Escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Jesus começa a utilizar no seu discurso, nos seus ditos, linguagem não do mundo urbano, mas linguagem do mundo rural, do mundo periférico, e uma linguagem popular para que possa ser acessível e compreensível àqueles agricultores miseráveis do lago de Genezaré. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outros caíram em terra boa, e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 70, e outra 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus está fazendo comparativos ao sintagma. E o sintagma é o reino de Deus. O reino que é já e ainda não. É presente e ainda não. Ele vai ser realizado no tempo futuro. E só no tempo futuro é que este reino de Deus virá até nós. Ele já está aqui, mas não em sua plenitude. A plenitude do reino será na parousia e também na escatologia, no fim da nossa vida, quando nos encontrarmos com o Eterno Pai. E aí entramos o porquê Jesus fala em parábolas. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Diziam-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se converta e não sejam perdoados. E aqui nós encerramos o nosso programa de hoje. Agradeço ao irmão Evanilson pela participação, agradeço ao irmão Lenilson de coração e a todos vocês de casa que sempre estão aqui no Palavra de Deus Proseada. Espero que esteja chegando até o coração de vocês essas palavras que são do próprio Evangelho.
Até mais e obrigado ao irmão John e ao Lenilson que está gravando conosco.